o que é a não cumulatividade plena na reforma tributária e como isso impacta no meu negócio. Se você é empresário, não perca a nossa série aqui no canal Contadora Thaís Almeida, onde nós estamos destrinchando todas as regras da reforma tributária em vídeos curtos e bem explicativos para você entender as novas regras e já pensar nas suas estratégias. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Reforma Tributária e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre não cumulatividade plena dos novos tributos, que é um dos pontos mais significativos, na minha opinião, nessa fase da reforma, que muda muita coisa no jogo de relações empresariais, na forma de recolhimento dos tributos e o que causa grande impacto até mesmo no Simples Nacional de modo geral. Ok? Então, o que é a não cumulatividade plena, gente? A não cumulatividade é uma sistemática de apuração dos tributos, onde os débitos que eu tenho na saída, ou seja, na venda do meu produto ou do meu serviço, são compensados pelos créditos que eu tenho na entrada. Então, por isso que eu até trouxe aqui na lousinha, quem é seguidor antigo já é mais acostumado aqui com a nossa lousinha, e eu quero demonstrar um pouquinho do impacto disso para vocês. Então, quando nós falamos, por exemplo, numa venda, de um serviço, nós estamos falando, vamos supor, quando eu vendi, eu tive ali R$1.000 de imposto a pagar, R$1.000 de tributo a pagar. Em compensação, quando eu estou numa sistemática de não cumulatividade de recolhimento dos tributos, quer dizer que o que eu compro, que tem relação com a minha atividade, em regra geral, pode ser abatido. Então, se eu comprei, o que a regra de não cumulatividade, de apuração de apropriação de créditos da reforma tributária nos traz? Se eu comprei, aqui no meu caso, é só uma contabilidade, eu contratei um sistema, eu tenho sistemas que eu uso para fazer a nossa atividade empresarial. Então, esses sistemas, eles me fornecem nota, qual que é o fluxo? A Contiliza recebe contrato de serviço da empresa XYZ, a empresa XYZ manda uma nota fiscal para a Contiliza e essa nota fiscal ela vem com um imposto de R$500. Quando a Contiliza recebe essa nota fiscal com o imposto de R$500, ela vai, se ela receber somente essa nota, significa dizer que ela devia R$1.000 de imposto. Mas como ela teve crédito de R$500 na nota fiscal que ela recebeu no início, ela vai poder abater recolhendo efetivamente R$500 de imposto. Isso, de forma simples e prática, é a não cumulatividade. E o que acontece quando a gente fala que é não cumulatividade plena? Qual que é essa associação? Até se a gente comparar com as regras que nós temos vigentes hoje. Hoje, empresas que são optantes pelo lucro real já fazem recolhimento de tributos na sistemática da não cumulatividade para ICMS e, em alguns casos, para PIS e COFINS. Empresa do lucro presumido já utilizam essa sistemática da não cumulatividade para recolhimento de ICMS. Não cumulatividade plena para IBS e CBS, que são os tributos criados com a reforma, significa que tudo e todos que recolhem IBS e CBS terão a não cumulatividade plena. Todos deverão aplicar essa regra, então lucro presumido, lucro real, vão recolher IBS e CBS, não cumulatividade plena. Simples Nacional, se recolher CBS e IBS por fora, vai aplicar não cumulatividade plena para fins de recolhimento de IBS e CBS, ok? E o que eu posso me creditar? Qual que aí é o grande ponto? Hoje, já na regra que nós temos, as empresas podem se creditar. São coisas específicas, ICMS hoje tem uma regra, PIS e COFINS tem outra, mas na reforma, de regra geral, são despesas, serviços, produtos que impactam direto na atividade, no serviço ou no produto final oferecido ao cliente. Quando nós estamos aqui na reforma, eu posso ter crédito de tudo, exceto do que eu tenho do uso e consumo pessoal. Então, assim, o cafezinho do escritório, igual o pessoal coloca, eu achei um exemplo muito bom. O cafezinho do escritório, ele pode me gerar crédito, ele faz parte da atividade. A confraternização não faz parte da atividade, então os gastos que a empresa tiver com a confraternização não vão gerar crédito. Os gastos na manutenção irão gerar crédito. Então, pessoal, vejam, o que nós queremos dizer isso na prática? Abatimento do imposto. Estamos, de certa forma, chegando a um valor mais real do imposto que eu vou pagar. Porque hoje, eu tenho que recolher os tributos.
tributos, sobre o faturamento, e eu não posso descontar nada nos outros, né? No ISS eu não desconto nada, ICMS, PIS e COFINS, é bem limitado, né, essa questão dos créditos hoje. Então isso pode abrir uma janela muito grande de oportunidades de crédito e isso é muito bom para quem tem muita despesa. Isso é muito bom para empresas de comércio, isso é muito bom para indústrias, mas quando nós colocamos na ponta do lápis, ainda que fazendo compensações de crédito, isso não é muito bom para empresas de serviço. E aí que a nossa análise começa. Então entendemos o que é não cumulatividade. Beleza? Beleza. É fácil? É fácil. Aparentemente vai ser bom? Vai ser bom, mas não vai ser bom para todo mundo. E Thaís, como que eu vou fazer para identificar se isso é bom para mim? Não tem outro jeito, gente. É fazendo conta. Tudo que eu trouxe aqui, acho que todo vídeo da nossa série até aqui, eu estou falando isso, e é verdade. Você só vai saber o que é bom para você na reforma tributária observando a sua atividade, o seu faturamento, se você tem folha de pagamento ou não, qual que é o status do seu fornecedor, qual que é o seu cliente final, se o seu cliente final é uma PJ, se o seu cliente final é uma PF. E o que nós queremos dizer com isso na prática? Se o seu cliente final é uma PJ, nós temos a situação do recolhimento do imposto, ou seja, o crédito que você vai passar para ele vai ser muito importante, vai ser algo relevante. E aí até na aula do Simples Nacional, né, dos impactos da reforma no Simples Nacional, nós falamos um pouquinho de como isso gera um impacto direto no Simples, né? Na análise que as empresas terão que fazer a partir de agora para ver se o Simples Nacional ainda vale a pena ou não. Porque ainda que o Simples tenha sido mantido, alterações feitas na reforma mudam a dinâmica de negócio para o Simples Nacional, a partir do momento que muda a regra para tomada de crédito. Então, no geral, nós temos a cumulatividade plena? Teremos. Mas as empresas só poderão tomar crédito do valor constante na nota fiscal, ou melhor dizendo, do valor que efetivamente aquela empresa recolheu. Então, por exemplo, aqui, vamos imaginar que a Contiliza seja uma empresa do lucro real, que vai recolher ICBS, vamos imaginar aqui uns 10% de CBS, tá, gente? De especulativo, porque ainda não sabemos, na data de hoje a alíquota ainda não está definida e nós temos a previsão de que seja algo em torno de 28%, tá? Sendo a maior parte de CBS e a menor parte de IBS, salvo engano. Mas vamos só fazer uma simulação aqui. Imaginando que a Contiliza ela vai recolher um CBS para facilitar aqui, tá? E CBS de 28%, vamos lá. E ela contratou a empresa XYZ. Porém, a empresa XYZ, ela é Simples Nacional. E sendo Simples Nacional e recolhendo todos os tributos dentro do DAS, ela só vai poder me passar um crédito de R$100, vamos imaginar. Não vou mais ter direito a um crédito de 500, porque eu contratei um serviço do Simples Nacional. Então eu só vou ter direito ao crédito de R$100. O que vai acontecer aqui, pessoal? Será que a Contiliza, tendo o mesmo produto, a empresa ABC fornecendo esse produto por 1.000 e a empresa XYZ fornecendo esse produto por 1.000, ABC passando o crédito de 28% e XYZ passando o crédito de 4%, será que a Contiliza vai querer continuar comprando da empresa XYZ, que é optante pelo Simples, tem o mesmo valor de produto e vai repassar um crédito menor? Ou às vezes ainda tem uma variação do produto, mas na conta final eu ainda pago menos quando eu contrato a empresa ABC? É mais vantajoso comercialmente para mim quando eu contrato a empresa ABC? Então vejam que a sistemática de negócio muda, gente. Não é sobre o Simples Nacional ainda vai existir ou não. A sistemática mudou. Por quê? A forma de recolhimento dos tributos mudaram. As regras dos novos tributos mudaram. E a não cumulatividade ela vai ser peça-chave nessa análise aí do quanto as empresas vão pagar de tributo efetivamente no final das contas e se isso vai valer a pena ou não. Então, quando nós trazemos um pouquinho mais para a parte prática, pessoal, sob a ótica da não cumulatividade. Se eu tenho direito a crédito de tudo, significa que eu terei que ter documento fiscal para ter direito a esse crédito. Vocês concordam comigo? Se eu preciso ter documento fiscal para ter crédito de tudo, eu vou contratar um produto, eu vou contratar um serviço ou comprar um produto que não me oferece nota fiscal? Percebam a mudança que isso vai causando nas relações à medida em que nós vamos colocando as regras na prática do dia a dia de negócio das empresas. Não tem como. Se eu, Contiliza, eu emito nota para todos os meus clientes, mas o fulaninho que eu contrato aqui não me emite nota, eu vou falar não.
fulano, pode emitir nota para mim, eu preciso do crédito. Porque eu estou emitindo, eu estou fazendo a minha parte, eu estou emitindo nota para todo mundo. Eu preciso da sua nota, senão eu não vou comprar de você. O que isso significa na prática? Uma corrida por nota fiscal. Tem até um professor que brinca, que ele fala, as pessoas vão se estapear por nota fiscal. Porque as empresas elas vão precisar de nota para pagar menos imposto. É uma responsabilidade quando a gente está nessa sistemática da não cumulatividade, principalmente se você é uma empresa que se relaciona com grandes empresas, que vende, que fornece para grandes empresas, é uma responsabilidade que essa sistemática joga automaticamente nas empresas que estão se relacionando ali. Porque o fluxo, gente, ele é automático. O fluxo, ele vai acontecer. Não vai precisar, em regra geral, que o governo fique olhando, será que o fulaninho está recolhendo? Porque as empresas mesmo vão brigar por nota fiscal. E é por isso que a gente fala que essa sistemática, né, a reforma, vai diminuir a sonegação. Mais à frente, nos próximos vídeos, nós veremos um pouco mais sobre o split payment, falaremos um pouco mais sobre a apuração assistida, né? A forma como acredita-se, né, ou promete-se que as apurações serão vistas, fiscalizadas, repasse de tributo automático sem antes cair mesmo no caixa da empresa, enfim, muitos outros pontos que geram impacto aí no fluxo de caixa. Então percebam que à medida que nós formos avançando nesses detalhes da reforma, nós vamos avançando nos impactos que ela gera para muito além do que o tributário somente. Ok? Então isso vai muito além do tributário. E para fecharmos aqui esse vídeo, nós temos mais um ponto muito importante nessa sistemática de não cumulatividade e na possibilidade de utilização desses créditos. Esses créditos, pessoal, a empresa vai ter, ela vai ter. Só que ela só vai poder utilizar os créditos se o fornecedor pagou. Então hoje, o que acontece? Eu vou sempre relacionando para vocês e é importante porque muitas empresas, principalmente se estão no Simples Nacional, elas não conhecem. Muitas empresas, se são serviço, né, e não são no lucro real, elas não conhecem essa sistemática. Então, trazer essa diferença, pessoal, de como é e como vai ser, é importante para que vocês consigam entender o impacto. Então, para fechar aqui para vocês, o que nós precisamos observar de importante? As empresas vão ter direito ao crédito? Elas vão ter direito, mas nós temos a cereja do bolo nessa possibilidade de créditos. A empresa só vai ter direito a se apropriar do crédito, ou seja, fazer o desconto aqui na apuração, usar esse crédito se o fornecedor dela fizer o recolhimento, tá? Então imagina, Contiliza contratou um serviço da empresa XYZ. Maravilha! Tenho R$500 de crédito para serem abatidos da minha apuração. A Contiliza ela não vai poder se apropriar desse crédito até que esse fornecedor faça o recolhimento do imposto dele, o que é diferente do que nós temos hoje, né? Então hoje eu comprei o produto contratei o serviço de uma empresa, me apropriei do crédito, eu não sei se ela pagou ou não. Tá destacado na nota fiscal, eu escriturei, me apropriei do crédito que é de direito. Com a reforma tributária, não. Os créditos somente serão apropriados se a empresa pagar. Então vejam, pessoal, uma segunda hipótese importantíssima de responsabilidade que isso traz para as empresas. Quanto que isso diminui para o fisco a necessidade de cobrar? O fisco que vai ficar falando recolhe, recolhe, recolhe? As empresas vão fazer isso. O sistema, a sistemática vai fazer isso por si só. Porque se eu sou uma empresa certa e você não recolhe os créditos, eu não vou fazer negócios com você. Então, gente, percebam como isso vai impactar de modo geral, e aí veremos mais, né, igual eu comentei, com o split payment, como isso vai impactar a forma como as empresas fazem negócio. Não é só mais o meu faturamento, é com quem eu estou me relacionando, desde de entender qual é o regime tributário daquela empresa, para saber o quanto de crédito ela vai passar para mim, até observar se essa empresa paga os tributos de forma que eu possa efetivamente poder aproveitar do meu crédito. Então é uma mudança gigantesca e depois nós vamos ver como isso vai impactar também o fluxo de caixa e falaremos mais à frente também sobre formação de preço. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não deixem de ativar o sininho, compartilhar com um amigo, amiga empresário que precisa entender sobre isso, que ainda não está falando de reforma. É necessário que nas nossas mesas empresariais já estejamos falando de reforma e já estejamos observando como isso vai impactar no meu, no seu, no nosso negócio. Até o próximo vídeo.